Gente, cumprindo a minha promessa, aliás, antes de qualquer coisa, curte esse vídeo, compartilha, se inscreve no canal para você poder saber de quando surgem outros vídeos. E cumprindo a minha promessa que eu fiz lá no meu Instagram, eu estou gravando esse vídeo falando sobre o falecimento de sócio. Então o que acontece? Eu falei que eu precisava gravar um vídeo sobre esse assunto porque nós temos algumas nuances, nós temos algumas peculiaridades e aí eu preciso de um pouco mais de tempo para poder explicar isso. Então a primeira situação que eu quero trabalhar com você é o seguinte: imagine uma sociedade limitada com apenas um sócio, né, que as pessoas chamam sociedade limitada unipessoal. É aquela que só tem um único sócio. E esse sócio falece. Como é que a gente faz nessa situação? Nessa situação, não tem jeito. Você só vai conseguir fazer a substituição desse sócio através de uma escritura pública ou de um alvará judicial, determinando para quem será transferida a titularidade dessa sociedade. Então essa é a primeira situação. Então essa não tem jeito. Vai ter que ter alvará judicial ou alguma escritura pública. Segunda situação. Paola, e se for uma sociedade limitada com mais de um sócio? E é aí que começam a surgir as nuances. Aí eu vou falar, depende. Nós temos três possibilidades. Se você for olhar o artigo 1028 do Código Civil, ele diz o seguinte: no falecimento de sócio, liquidar-se-á as suas cotas. Ou seja, a gente vai promover a liquidação. Salvo, ou seja, exceto se o contrato dispuser de forma diferente, se os sócios remanescentes optarem pela dissolução total daquela sociedade, ou seja, pela extinção daquela sociedade, ou se esses sócios remanescentes entrarem em acordo com os herdeiros e concordarem com a sua transferência, ou seja, as cotas desse sócio falecido serão transferidas para os herdeiros que agora ingressarão na sociedade. Então perceba que nós temos essas três possibilidades. Então eu vou trabalhar inicialmente a possibilidade da liquidação, porque se você for pensar bem, é a regra geral. Então faleceu o sócio, a gente liquida as cotas dele. E ao fazer essa liquidação, mas Paulo, o que é uma liquidação? Liquidação é eu pagar essas cotas para os herdeiros, fazer a retirada dele dessa sociedade. E ao promover essa retirada, eu posso ter duas situações. Perceba, se eu estou liquidando, é que essas cotas vão sair. Então, haverá o quê? Uma redução nesse capital. Então, os sócios remanescentes podem optar por suprir esse valor que está sendo liquidado ou efetivamente manter esse capital com essa redução dessas cotas que foram liquidadas. Então, essa é uma possibilidade. Paola, como é feita essa liquidação? É um procedimento chamado apuração de haveres, que se não tiver nada disciplinando no contrato de como será essa apuração de haveres, a gente vai aplicar a regra lá do artigo 1031 do Código Civil. Por isso a necessidade, porque olha só, esse artigo 1031, ele é muito ruim. Ele diz que será feito um balanço especial para aquela situação e que pagará esse valor em até 90 dias. Gente, imagina você pagando isso em até 90 dias. Às vezes você quebra uma sociedade. Por isso a necessidade do quê? Você customizar o contrato. Por isso a necessidade de você entender as peculiaridades daquela sociedade que você está criando, quais são as necessidades daquele sócio, e você redigir um contrato, não é utilizando o contrato padrão, que isso é horrível. Você redigindo um contrato de acordo com as nuances daquelas pessoas, de acordo com as suas necessidades. Então, se não tiver regra nenhuma, a gente vai aplicar alguma regra. Qual? Do artigo 1031. E nós vamos fazer essa liquidação. Feita essa liquidação, paga esse valor, né, devido a quem são os herdeiros, ele sai da sociedade. Paola, e para isso? Precisa da participação do inventariante, a gente precisa de inventário, a gente precisa de autorização judicial? Não, não precisa. Paola, e para arquivar isso eu preciso provar que ao fazer essa liquidação, essa apuração de haveres, nós pagamos isso efetivamente a quem é de direito?
Também não. Para a junta comercial basta você redigir lá, você está fazendo a liquidação, que está fazendo a apuração de haveres, e que diante disso aí você precisa deixar claro, os sócios remanescentes vão suprir essa redução ou vão deixar o capital reduzido mesmo diante da saída dessas cotas. Então você precisa resolver. Uma outra possibilidade é que, diante da morte desse sócio falecido, os sócios remanescentes não querem continuar essa sociedade. É o que pode acontecer. Vamos dizer que esse sócio era muito importante, era a cabeça do negócio. E aí, com a morte dele, perdeu o sentido. Então, eles resolvem o quê? Promover a dissolução total daquela sociedade, ou seja, a sua extinção. Vai arquivar na junta o quê? Distrato. E Paola, e esse distrato? Eu preciso de alvará judicial, eu preciso de uma escritura pública, eu preciso da participação do inventariante? Também não. Você não precisa nada disso. Você vai fazer essa dissolução normalmente. Claro que você vai redigir que houve, o falecimento daquele sócio. Te aconselho, de repente, a juntar a certidão de óbito para você provar que houve efetivamente esse falecimento, já que não haverá participação de inventariante, não vai ter escritura, não vai ter formal de partilha, não vai ter nada, não vai ter alvará judicial. É pura e simplesmente uma declaração de vocês informando que houve o falecimento daquele sócio e que, diante disso, vocês querem distratar aquela sociedade. E por fim, nós temos a terceira e última situação, que é o quê? A sucessão das cotas. Ou seja, as cotas desse sócio falecido serão transferidas para os seus herdeiros. Mas aí nesse caso, a gente precisa de um alvará judicial, da escritura pública de partilha, algum documento oficial que comprove a quem de direito pertencem essas cotas. Ou seja, qual é o quinhão, qual é a participação de cada herdeiro. Porque você há de convir comigo que a junta não tem como saber quem são os herdeiros. Então ela precisa o quê? Você sabe também que a escritura hoje pode ser escritura extrajudicial ou judicial. Então, se você fizer uma escritura extrajudicial, você vai lá no cartório, fazer o formal de partilha de forma extrajudicial, e isso tem fé pública. Ou se você optar por fazer isso de forma judicial, vai vir uma autorização, um alvará judicial ou uma autorização judicial dizendo que aquelas cotas podem ser transferidas para os herdeiros XYZ. E aí, diante desse documento que prova isso, aí sim haverá o ingresso desses herdeiros, que agora, eles vão suceder esse sócio, ou seja, eles vão ocupar a posição dele na sociedade de acordo com o quinhão de cada um, ou seja, de acordo com a quantidade de cotas que foram dispensadas, que foram disponibilizadas para cada um. Bem, eram essas as considerações que eu queria fazer sobre esse assunto. Se você ainda ficou com alguma dúvida, escreve aí nos comentários que eu vou tentar te ajudar, tá certo? Então, um beijo e abraço. Curte e compartilha o vídeo. Beijo, tchau!